Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz mundo falar. Jesus é água, Jesus é pão, dono de um poder sem explicação. Já passou, um repouso eu encontrei agora, é nos braços do Senhor, nos braços do Senhor, nos braços do Senhor. Jesus cura, Jesus salva, Jesus faz mundo falar. Jesus é água, Jesus é pão, dono de um poder sem explicação. No meio do deserto me tirou, a agonia que havia já passou. Um repouso eu encontrei. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, com a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus se encontra no Evangelho, a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 8. O verso é o verso de número 5, até o verso de número 11. O versículo 5 diz assim, do capítulo 8 do Evangelho, a qual escreveu Mateus: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião e rogou-lhe: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe ele: Eu irei curá-lo.
Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, porém dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e ao outro, vem cá, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que acompanhavam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei tamanha fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de assentar-se com Abraão, Isaque, Jacó, no reino de Deus. Amados, o Senhor Jesus nos conta de um momento onde se cumpre algo extraordinário a respeito do ministério de Cristo Jesus. Onde Jesus, entrando em Cafarnaum, ele encontra com um centurião romano, uma vez que o centurião romano representava para o povo judeu a opressão, a dependência ao Império Romano, porque assim exerciam eles governo sobre o povo judeu. E este homem agora, preocupado com o seu criado, com o seu servo que estava na sua casa, mas esse estava terrivelmente enfermo. Então ele vai até Jesus e agora pede a Jesus que atentasse para o seu criado. Jesus, se dispondo a ir à sua casa, ele se recusa a receber Jesus na sua casa. Não porque não queria Jesus lá, totalmente pelo contrário. Ele compreende quem era Jesus e entende que ele não era digno de ter Jesus dentro da sua casa. Ele não era alguém que poderia ter de Deus tamanho privilégio. Então ele pede a Jesus que simplesmente liberasse uma palavra. Uma palavra. Jesus se volta àqueles que com ele estavam e diz a eles que nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé. Jesus, ele fala, voltando a sua palavra a Israel que carregava os testemunhos de Deus, tinha suas promessas e bem sabia dos feitos e realizações que Deus operara por meio de seus profetas no tempo antigo. E assim carregava um vivo testemunho da parte de Deus, sabendo que Deus abriu o mar vermelho, sabendo que Deus livrou o seu povo quando peregrino no deserto, que livrou da opressão do Egito, o Deus que esmagou o exército de Faraó, o Deus que os alimentou com maná, o Deus que os dava coluna de fogo nas noites frias, o Deus que colocava nuvem para que os cobrisse e assim não fossem consumidos pelo sol escaldante do deserto, o Deus que demonstrou tamanho cuidado para com Israel e não diferentemente conosco. Assim o Senhor se volta para eles para dizer que um romano, um soldado, um centurião, um capitão, agora olha para o Senhor e louva a Deus pela oportunidade de estar com ele e não se acha digno sequer de receber Jesus em sua casa, uma vez que esse era a autoridade sobre Jesus, de forma física para manter o governo e a ordem, ele exercia autoridade sobre Jesus. Mas ele não se vê neste ponto, pelo contrário, ele entende que por abrir a sua boca e liberar uma palavra, os seus servos, eles lhe obedecem. E assim não era diferente com Jesus, sendo este poderoso em grandes sinais, na operação de grandes curas e milagres. Então ele entende que Jesus era alguém que portava tamanha autoridade, que era só falar, e a enfermidade ia ouvir. E a enfermidade tinha que sair da sua casa e deixar o seu servo, que não estava com uma dor de cabeça simplesmente, que não estava com a dor nos ossos simplesmente, ele estava com uma enfermidade terrível, uma enfermidade que estava o consumindo. E agora Jesus declara a este povo que não encontrou uma fé como a fé deste centurião. Amados, eu entendo que por muitas vezes nós pedimos a Deus algo e o tempo passa e por muitas vezes no tempo que nós pedimos as coisas não acontecem. Mas é interessante porque quando sabemos quem é Jesus, entendemos o poder que ele tem,
E agora nos achegamos a Ele, sujeitamos ao seu poderio, sabendo que é bem verdade que Ele pode curar de todas as enfermidades, todos os males. Talvez você é alguém que está diante de Jesus como esse centurião, que tem a certeza que Deus vai fazer se Ele liberar uma palavra. E essa é a noite que Jesus preparou para dizer: estou liberando uma palavra. E que palavra é essa? É a palavra de Deus. É a palavra que tem poder de curar. É a palavra que tem poder de mudar o estado, a situação. É a palavra que tem poder de reverter causas. É a palavra que tem poder de restaurar casamentos, alianças, restaurar uma família partida, quebrada, restaurar a saúde física que outra hora tinha, mas agora por algum motivo não é achada mais neste corpo. Antes a enfermidade entrou e se alojou, mas Jesus é o Deus que cura. Jesus é o Deus que reverte causas, muda situações. E talvez o que Ele está esperando, procurando nessa noite de hoje, é aqueles que vão se achegar a Ele com a fé que em toda a cidade de Mariana, em todas as cidades vizinhas ainda não se viu. E Deus está procurando aquele que vai exercer tamanha fé para que Ele possa dizer que em meio do seu povo, em meio àqueles que lhe assistem, Ele não encontrou tamanha fé. A fé de alguém que reconhece a sua autoridade e agora professa ela, dizendo: Jesus, o Senhor pode ir lá em casa, mas não precisa. Jesus, o Senhor pode ir lá no meu trabalho, mas não precisa. Jesus, o Senhor pode ir muito bem ir lá naquela causa, naquela situação, mas não precisa. Por que não precisa? Basta uma palavra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é a autoridade. E quando o Senhor fala, é como se fosse uma ordem dada, um mandato de um juiz. Está acima a tua palavra. E não há quem possa anular o que o Senhor ordena, o que o Senhor manda, o que o Senhor determina. Por quê? Porque simplesmente Ele é Deus. Simplesmente Ele é poderoso. Simplesmente Ele pode fazer o que quer, quando quer, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Não há quem possa se comparar a Ele. Não há Deus como Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nunca houve, nunca haverá outro além de Ti, Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Então creia na palavra dEle nesta noite de hoje. Creia na palavra que Ele libera sobre a sua vida. Creia que Ele está dando ordem a respeito da sua casa, da sua vida, a respeito da salvação que hoje adentra o seu lar, como um dia adentrou a casa de Zaqueu. Quando Zaqueu atentava para Cristo Jesus, para buscar, para o ver, e assim Jesus convém pousar na casa de Zaqueu, e Jesus vai até a casa de Zaqueu. E Jesus agora fala a respeito da casa de Zaqueu que hoje veio a salvação à sua casa, porque Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Então, esta é a palavra que Jesus está liberando sobre a sua vida. E talvez você vai ser mais um daqueles que vão chegar em casa e vão falar: verdadeiramente Jesus liberou uma palavra a respeito da minha casa. Ou que você vai acordar pela manhã e vai ver que a palavra de Deus se cumpriu porque Ele liberou a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entenda bem, não se trata de mim, não se trata da igreja a qual hoje eu, pela misericórdia, estou como pastor. Não se trata disso, se trata de Deus, o Criador, o autor e consumador da nossa fé, aquele que colocou essa fé em nossos corações. E Ele mesmo há de a consumar, Ele mesmo há de realizar grandes feitos sobre ela, se assim permanecermos nela. Um dos lugares que Jesus menos fez milagre foi na sua cidade. Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Quando nós não cremos, nos tornamos uma terra infértil. Quando nós não cremos, nos tornamos uma terra que se torna improvável a manifestação da glória e do poder de Deus. Por causa da nossa incredulidade, por causa da dureza do nosso coração, por causa do mal que nós deixamos corromper o bem de Deus. Por isso creia que Ele é poderoso para fazer. E Ele pode fazer na sua vida, Ele pode fazer no seu lar, Ele pode fazer entre os teus. Por isso creia. Este centurião creu. E assim Deus fez cumprir na sua vida. E não diferentemente será conosco, se formos achados nesta fé, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que nos capacita a ver além das dificuldades, uma fé como está em Hebreus capítulo de número 11, o firme fundamento da fé,
A prova das coisas que não se vê e a prova daquelas que se esperam. E assim, com toda certeza, o Senhor nos dará a saber que a fé verdadeira se manifestou. E o milagre aconteceu por meio da fé. Uma fé genuína, uma fé que vem do coração de Deus para o coração daqueles que o assistem e assim buscam a sua face. Que Deus o Pai, Cristo Jesus, vos abençoe. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-99674-3652 ou 31-3560-1816. WA Certificadora de Wenner Alvim, 31-98661-6097. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração. Ó Senhor Jesus, o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há outro além de Ti. Só Tu podes fazer as maravilhas, a qual a Tua palavra nos dá testemunho vivo dos Teus feitos. É bem verdade, Senhor Deus, que nos dias de hoje ainda muitos se encontram enfermos, muitos se encontram agora distantes, ó Pai, daquilo que professamos como a verdadeira fé. A fé que restaura, a fé que manifesta virtude para a cura, para a restauração, para a mudança. A fé que restaura os vínculos e fundamentos para um relacionamento intenso e verdadeiro para com Deus e diante dos homens. Oramos ao Senhor e pedimos a Ti, glorifica, Senhor Deus, o Teu nome sobre nós. Se assim Tu quiseres, Senhor Deus, faça, meu Pai, como bem na apraz, para que seja hoje um dia a qual certamente guardaremos em nosso coração a palavra que nos foi liberada. E guardaremos, ó Deus, como certo que o milagre há de acontecer por meio da palavra, porque a palavra que nos é dada, ela é fiel. Uma palavra que não tarda, não falha, uma palavra que não retrocede. É uma palavra, Deus, que maior é do que um exército montado e bem posicionado, bem armado, Senhor Deus, e bem treinado. A Tua palavra, Deus, ela está acima de todas estas coisas. Ó Senhor Deus e Pai, Tu és bom, justo e fiel. Não há outro além de Ti que possa operar as maravilhas que Tu opera, fazer os milagres que Tu fazes. Verdadeiramente Tu és bom, verdadeiramente Tu és misericordioso, verdadeiramente nos deste a ver, pelos olhos da fé, que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador de todas as coisas, está em nosso meio, passeando neste dia de hoje, porque assim a Sua palavra fiel está em nossos corações, que nos vivifica para crer que um sinal da Tua parte nos será dado. Assim, no cumprimento da Tua palavra, muitos se apegarão a Ti, muitos conhecerão Teu nome, porque certamente louvarão a Ti e darão testemunho que o Deus de Israel operou em suas vidas, ainda que distante daquilo que professamos,
reconheçamos como o caminho que serve, caminho que professa. O Senhor Deus não nega a fé àqueles que o Senhor chamou para a fé, ainda que aos olhos dos homens estejam esses agora, meu Deus, distantes ou até mesmo, ó Deus, estejam limitados pela sua vida, que levam hoje, mas és o Senhor Deus que desperta para a fé, para que independente da vida que este homem tenha levado, seja ele despertado agora para algo particular em Deus, que é o ministério da fé, que é fundado neste coração e se manifesta no mais íntimo desta alma, que anseia e deseja profundamente contemplar o milagre, sabe muito bem de onde virá este milagre. Muitos agora estão sendo enganados, ó Deus, por charlatões, estão sendo enganados, ó Deus, pelo Satanás, estão sendo enganados, ó Deus, por toda a arte de magia, de simpatia, arte de engano. Assim, ó Deus, resultados têm vindo, mas o retrocesso tem sido maior. Mas esse, na sua expectativa de uma fé vã, tem permanecido nas práticas ilusórias. Assim, ó Deus, crendo numa manifestação de poder, que não é poder senão ilusão e engano. Liberta-os, ó Deus, pela palavra da fé, para que estejam despertados para uma fé verdadeira em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que tenham uma fé verdadeira, que possam se alegrar em Ti, ver nos frutos de sua fé, e que não seja, Deus, o vigor, a força, o entendimento deste homem, desta mulher, gasto por todavia naquilo que nada lá de ela acrescentar para a salvação, antes tem lhe acrescentado o peso, a decepção, a desilusão para a sua própria condenação. Mas o desperta, Deus, junto conosco nesta palavra, nesta mensagem, neste momento de intimidade, no momento de clamor, no momento de súplica, a qual apresentamos a Ti, porque o que nós pedimos ao Senhor, pedimos, ó Deus, como aqueles que não merecem, não são dignos, como aqueles que não são merecedores, ó Deus, de tão grande privilégio, que é invocar o Teu santo nome e contemplar diante dos nossos olhos a operação dos Teus grandes milagres. Ser conosco, Deus, desta hora, para que assim fortaleça os nossos vínculos que nos ligam a Ti, por meio da fé, para que toda provação e dificuldade que nos tem sobrevindo nesses dias, traga em nós, ó Deus, um despertamento verdadeiro, um despertamento genuíno, um despertamento que provenha de uma palavra verdadeira, fundamentada em Teus princípios, na Tua doutrina e nos Teus preceitos. Assim, ó Deus, gera nos corações que agora nos ouvem a fé verdadeira, para que a cura se manifeste, para que a libertação se manifeste, para que a transformação verdadeira se manifeste sobre esta vida. É o que eu lhe peço, ó Deus, com a certeza da manifestação de Tua glória, por meio da fé, a fé que provém da Tua palavra, a fé que vem por meio de ouvir a mensagem, a palavra da pregação. Assim eu rendo graças ao Senhor, porque temos de certo a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da Tua vontade. Sei que muito
Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar, como minha cruz, que sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, existe um lugar dentro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. Sim, 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 sim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Tomo minha cruz e sigo a ti, Jesus. No centro da tua vontade existe um lugar, sim, existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. E é neste lugar que eu quero habitar, Senhor. E é neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, centro da tua vontade. Leva-me, 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 Senhor, centro da tua vontade. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha
e traga sua família até uma de nossas congregações. No bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250. Em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212. No bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727. Na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca. E a nossa sede, na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.